Prabhupada explicou que existem 3 plataformas, a sensorial, a mental e a intelectual, e acima delas está a plataforma transcendental. O cantar de Hare Krishna está na plataforma transcendental e é o melhor processo para revivermos nossa eterna consciência bem-aventurada. Na verdade, em Kali Yuga, como o Prabhupada já falou, só estou repetindo, nessa era de Kali Yuga é a única maneira, é a única maneira, é a única maneira, e não tem outra maneira, não tem outra maneira, e não tem outra maneira, a não ser cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como o Prabhupada estava fazendo com seus seguidores. É no Tompkins Square Park, se eu não me engano. Convidou todos a comparecerem às reuniões na 2ª Avenida 26 e concluiu seu breve discurso dizendo: muito obrigado. Por favor, cantem Hare Krishna conosco. E então se sentou, pegou o tambor e começou de novo o canto e dança público de Hare Krishna. Caso fosse arriscado para um homem de 71 anos tocar um tambor e gritar tão alto, então ele correria esse risco por Deus, Krishna. Era bom demais para terminar. Viera de longe, de Vrindava, na Índia, sobrevivera à sociedade de yoga sem Krishna. Esperara por todo um inverno de obscuridade. Os Estados Unidos haviam esperado centenas de anos sem nenhum cantar de Hare Krishna. Dos comentários de Thoreau e Emerson não brotara nenhum Hare Krishna. Embora eles houvessem estudado minuciosamente as traduções em inglês do Gita e dos Puranas, e nenhum canto e dança público de Hare Krishna viera da famosa palestra de Vivekananda em nome do hinduísmo no Parlamento Mundial de Religiões em Chicago, 1893. Assim, agora que finalmente introduzira o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, fluindo como o Ganges para o mar, o canto e dança público de Hare Krishna não podia parar. Em seu coração sentia a vontade infinita do Senhor Krishna Chaitanya de liberar as almas caídas. Sabia que este era o desejo do Senhor Krishna Chaitanya e de seu próprio mestre espiritual, muito embora sacerdotes brahmanas em consciência de casta na Índia desaprovassem sua associação com os intocáveis, tais como estes toxicômanos americanos, comedores de carne e suas namoradas. Mas o Swamiji explicou que estava agindo em pleno acordo com as escrituras autorizadas, os Vedas. O Bhagavatam afirmava claramente que a consciência de Deus, Krishna, devia ser propagada em todas as raças. Todos eram almas transcendentais. E independente de nascimento, podia-se elevá-los à plataforma transcendental máxima mediante o cantar do santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Essas pessoas eram candidatos perfeitos à consciência de Deus, Krishna, não importando quais fossem as coisas pecaminosas que estivessem fazendo. O Tompkins Square Park estava no plano de Deus, Krishna, também fazia parte da Terra, e essas pessoas eram membros da raça humana, e o cantar de Hare Krishna era o Dharma da era. Caminhando de volta para casa à noitinha, passando por lojas e condomínios apinhados de gente, seguindo por mais de uma dúzia de novas... Desculpem. Tá, Bimala, vou prestar atenção. Caminhando de volta para casa à noitinha, passando por loja, que eu estava pensando, eles voltaram, acho que sem cantar e dançar, Agora os devotos normalmente vão cantando e dançando, até o local e voltam cantando e dançando às vezes, dependendo, da liderança. Caminhando de volta para casa à noitinha, passando por lojas e condomínios apinhados de gente, seguido por mais de uma dúzia de novas pessoas interessadas no parque, novamente o Swami sofreu ocasionais gritos e deboches.
Porém, aqueles que o seguiam desde o parque ainda sentiam a aura de êxtase que facilmente tolerava alguns deboches da rua. Especialmente Prabhupada não se deixava perturbar. Enquanto caminhava com sua cabeça erguida, calado, estava gravemente absorto em seus pensamentos. E todavia os seus olhos percebiam ativamente as pessoas e lugares e trocavam olhares com aqueles pelos quais passava em seu caminho ao longo da Rua 7. Passava por igrejas e casas funerárias, cruzava a primeira avenida em direção ao trânsito pesado e barulhento da segunda avenida, e depois andava pela segunda avenida abaixo, passando por adegas, lavanderias automáticas, confeitarias, passava pela Igreja Aliança Cristiana Missioneira, pelo Koh-i-Noor Intercontinental Restaurante Palace, passando então pela Igreja da Natividade e finalmente voltava para casa ao número 26. Havia uma multidão de pessoas provenientes do parque paradas na calçada do lado de fora da lojinha. Jovens esperando que ele chegasse e destrancasse a porta da presentes inigualáveis. Queriam saber mais a respeito da dança, do canto de Hare Krishna e do idoso Swami e seus discípulos, que haviam criado um cenário tão belo no parque. Encheram a lojinha. Na calçada do lado de fora, os tímidos e desavisados perambulavam próximos à porta ou à janela, fumando e esperando, ou espiando e tentando ver as pinturas na parede. Desculpem. O Swamiji entrou e caminhou diretamente para o seu estrado, sentando-se perante o maior encontro que jamais presenciara no seu templo. Pregação, canto e dança público de Hare Krishna enche os templos, né? Voltou a falar sobre a consciência de Deus, Krishna, com palavras que vinham tão naturalmente quanto a respiração, enquanto citava a autoridade sânscrita por trás do que todos haviam experimentado no parque. Assim como haviam cantado Hare Krishna hoje, disse ele, todos deveriam cantar Hare Krishna sempre. Uma mocinha de cabelos compridos sentada próxima à plataforma do Swamiji levantou a mão e perguntou, aparentemente em transe: ao cantar Hare Krishna, sinto uma grande concentração de energia sobre minha testa e então surge um zumbido e uma luz avermelhada. Simplesmente mantenha-se cantando Hare Krishna, replicou Prabhupada. Isso aclarar-se-á. Bem, mas que coisa o canto de Hare Krishna produz? Parecia estar saindo de seu transe agora. O canto de Hare Krishna produz, respondeu ele, o mesmo ocorre quando você chama o nome de seu amado. Se existe alguém que você ama muito, então você quer repetir o seu nome sem parar, e você faz isso por amor. Um homem falou alto sem levantar a mão, mas não seria isto apenas uma espécie de hipnotismo pelo som? Se eu cantasse Coca-Cola repetidamente, não daria no mesmo? Não, replicou Prabhupada. Pegue qualquer palavra, repita durante 10 minutos e você sentir-se-á enjoado. Nós, porém, cantamos Hare Krishna 24 horas e não nos sentimos cansados. Sentimos nova energia. Dessa vez as perguntas pareciam mais relevantes. Todos os visitantes estiveram cantando Hare Krishna no parque e agora investigavam filosoficamente aquilo que haviam experimentado. Os seguidores do Swami assinalaram isso como uma vitória e sentiram certa responsabilidade como anfitriões e guias dos demais. O Swamiji pedira a Kirtanananda para preparar um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para os visitantes, e logo Kirtanananda apareceu com copinhos de papel com arroz doce para todos. Esse arroz doce, Bimala, feito no padrão de Prabhupada, socorro, quero morrer disso.
É um verdadeiro néctar, né? Ninguém perguntou. Tá bom, sim senhora. Eu queria um copinho desse de papel com arroz doce dentro. Krishna Prasada. O processo de cantar Hare Krishna é para limpar a mente, disse Prabhupada. Estamos tão mal informados sobre nosso eu, sobre este mundo, sobre Deus e sobre as relações entre estas coisas. Temos muitos receios. Este canto de Hare Krishna ajudar-nos-á a limpar a mente. Então vocês compreenderão que este canto de Hare Krishna não é diferente de Deus, Krishna. O rapaz que acompanhava a mocinha de cabelos compridos esbravejou incoerente. Sim, não, eu. E Prabhupada, sim, no começo temos que cantar Hare Krishna, não importa em que posição estejamos, não importa se você começar a cantar Hare Krishna, o primeiro benefício será Chetodarpana Marjanam, em português a mente limpar-se-á de todas as sujeiras. E a próxima fase será que os sofrimentos, as misérias deste mundo material aplacar-se-ão. E o rapaz fala, bem, não entendo bem o que é o mundo material, pois... Prabhupada fala, o mundo material é cheio de sofrimentos e misérias. Você não entende isto? Você é feliz? E o rapaz fala, às vezes sou feliz, às vezes não. E Prabhupada fala, não, você não é feliz. Esse às vezes é sua imaginação. Por exemplo, um homem doente diz, sim, estou bem, mas o que é este bem? Ele irá morrer, e ele diz que está bem. E o rapaz fala, não estou dizendo que sinto a felicidade última. E Prabhupada fala, não, você não sabe o que é felicidade. E o rapaz, mas é maior ou menor? E Prabhupada, sim, você não sabe o que é felicidade. Um senhor mais velho de pé, com os braços cruzados perto dos fundos do templo, diz, Bem, naturalmente este pesar ou sofrimento poderia acrescentar o tempero para fazer aquele sofrimento que fica no meio aparentar felicidade. E Prabhupada, não. O problema é que existem diferentes espécies de misérias. Todos nós entendemos isto. É apenas devido à nossa ignorância que não atentamos para isto. Veja o caso do homem que está sofrendo há muito tempo. Ele se esquece do que é felicidade verdadeira. Analogamente, os sofrimentos já existem, por exemplo, e dirige-se para o jovem com sua namorada. Siva, por exemplo, você é um jovem, entretanto você gostaria de ficar velho. E o rapaz, ficarei velho no processo de 3 pontinhos. E Prabhupada fala, você ficará, quer dizer que será forçado a envelhecer, contudo você não gosta de envelhecer. E o rapaz, não, serei forçado a ficar velho. E Prabhupada, sim, forçado, você será forçado. E o rapaz, não vejo o porquê. E Prabhupada fala, mesmo que não queira envelhecer, será forçado a se tornar um velho. E aí as mocinhas caem fora. Que mocinha que quer ficar com um velho, Bimala? Fala uma só. É só se ele for cheio da grana, E o rapaz... não é para falar nada. Tá, então vou ficar quieto. Vou ler mais e falar menos. E o rapaz fala... é uma das condições de 3 pontinhos. E Prabhupada responde... Sim, esta condição é miserável. E o rapaz... eu não acho miserável. E Prabhupada fala... Isto porque você é jovem. Porém, pergunte a qualquer velho como ele sofre. Vê... Um doente, você quer adoecer? E o rapaz, não procuraria isso. E Prabhupada, E o rapaz, não buscaria isso? E Prabhupada fala, não, responda-me. Você gostaria de adoecer? E o rapaz fala, o que é doença? E Prabhupada, só responda. E o rapaz fala, o que é doença? Está maluco da cabeça, Não sabe o que é doença? E Prabhupada fala, você nunca ficou doente? Você nunca ficou doente? E Prabhupada olha dramaticamente incrédulo. E o rapaz,
Eu tive 3 pontinhos, eu tive cachumba, sarampo e coqueluche, que é o que todos têm, e tudo isso passa. E alguns na audiência riem. E Prabhupada fala: todos procuram dizer que não sofrem, mas isto não quer dizer que não tenha sofrimentos. Temos que admitir que sempre estamos sofrendo. E o rapaz fala: se jamais conheci a felicidade, estou certo de que tampouco conheci o sofrimento. Nossa, bicho. E Prabhupada fala: isso é devido à sua ignorância. Estamos sofrendo. Não queremos morrer, mas a morte vem. Não queremos adoecer, mas ficamos doentes. Não queremos envelhecer, a velhice vem. Não queremos tantas coisas que de qualquer modo nos são impostas. E qualquer homem sensato admitirá que tais coisas são sofrimentos. Mas se você se acostumar a aceitar esses sofrimentos, então dirá que está tudo bem. Porém, nenhum homem sensato gostaria de adoecer, nem de envelhecer, nem de morrer. Por que vocês têm este movimento pacifista? Porque se houver guerra, haverá mortes. Por isso todos têm medo, fazem agitação. Não deve haver guerra. Você acha que a morte é algo agradável? E o rapaz: nunca experimentei. E Prabhupada fala: experimentou sim e esqueceu. Você já morreu muitas vezes. Já experimentou, mas esqueceu. O esquecimento não é uma boa desculpa. Suponhamos que uma criança se esqueceu de algum sofrimento. Isto não quer dizer que ela não sofreu. E o rapaz fala: não concordo. Eu concordo. Não, concordo, eu concordo. E Prabhupada: sim, logo existe sofrimento. Você precisa aceitar a orientação das almas realizadas, das autoridades. Como se diz no Bhagavad Gita, este mundo é cheio de misérias. Portanto, é preciso compreender isto. A menos que entendamos que este lugar é miserável, não há possibilidade de sairmos dele. Uma pessoa que não desenvolve esta compreensão não é plenamente evoluída. Como no caso dos animais, eles não compreendem o que é miséria, estão satisfeitos. Era tarde quando finalmente voltou a seu apartamento. Um dos rapazes trouxe-lhe um copo de leite quente e alguém observou que deveria cantar Hare Krishna no parque toda semana. Todos os dias, replicou ele. Enquanto ainda havia meia dúzia de pessoas presentes, ele deitou-se em sua fina esteira. Continuou a falar por mais alguns minutos e então sua voz diminuiu de intensidade, pregando com palavras fragmentadas. Parecia cochilar. Eram 10 da noite. Eles saíram na ponta dos pés, fechando a porta suavemente. 10 de outubro. Era cedo. O Swamiji ainda não descera para a aula. O sol ainda não despontara. Satswarupa e Kirtanananda estavam sentados no chão da lojinha, lendo um recorte do Times matinal. E Satswarupa fala: o Swami já viu isso? E Kirtanananda: sim, há poucos minutos atrás. Ele disse que é muito importante, é histórico. Gostou especialmente porque saiu no New York Times. Satswarupa lendo alto: o bloco do Swami canta no parque para experimentar êxtase. 50 seguidores batem palmas e bailam com a música hipnótica Hare Krishna na cerimônia do East Side. Sentado debaixo de uma árvore num parque do Lower East Side e dançando ocasionalmente, 50 seguidores de um Swami hindu repetiram um cântico de 16 palavras Hare Krishna Hare Rama por 2 horas ontem, 3 pontinhos. Foram mais que 2 horas. Por 2 horas ontem à tarde, com o acompanhamento de símbolos, pandeiros, varas, tambores, sinos e um pequeno harmônio, a repetição do canto de Hare Krishna de Swamiji, não é Swamiji Bimala aqui, de Swami A.C. Bhaktivedanta é a melhor maneira de alcançar a autorrealização nesta era de destruição. Enquanto crianças brincavam na colina de Rovin,
Um monte de sujeira no meio do Tompkins Square Park. 3 pontinhos. Colina de Hovin. Kirtanananda fala: acho que é uma gozação para o comissário de parques. E Satswarupa fala: na colina de Hovin, um monte de sujeira no meio do Tompkins Square Park, ou andavam de bicicleta pelos caminhos ensolarados. Muitos na multidão, de cerca de 100 pessoas, que se encontravam ao redor dos cantores de Hare Krishna, viram-se bailando ou batendo palmas para acompanhar a música rítmica e hipnótica. Ela produz um estado de êxtase, disse Allen Ginsberg, o poeta, que era um dos celebrantes. Mas uma coisa é certa, disse Allen Ginsberg, as sílabas forçam o controle da respiração da yoga. Essa é uma explicação fisiológica. E Swarupa e Kirtanananda rindo: isso é um disparate. O êxtase do canto, ou mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E Kirtanananda fala: o Swami disse que vou prestar atenção, Bimala, não tem acento. O Swami disse que esta é a melhor parte, por terem imprimido o mantra Hare Krishna. Isso é totalmente perfeito. Quem quer que leia isto poderá se purificar, tanto como se o tivesse cantado. E Satswarupa continuando, 3 pontinhos, tem substituído o LSD e outras drogas para muitos dos seguidores do Swami, disse o Sr. Ginsberg. Explicou que Hare Krishna é o nome de Vishnu, um deus hindu, como o outorgador de luz. Nossa, só especulação. Rama é a encarnação de Vishnu, como o príncipe da Vishnu. Rama é a encarnação de Vishnu como o príncipe da responsabilidade. O quê? De onde ele tirou isto? Isso parece algo tirado de uma enciclopédia. O canto de Hare Krishna, portanto, refere-se a diferentes aspectos de Deus, disse o Sr. Ginsberg. Por que tanta coisa do Sr. Ginsberg? Por que não do Swamiji? Outro celebrante, Howard M. Wheeler, de 26 anos, que se identificou como ex-professor de inglês na Universidade Estadual de Ohio, dedicando-se agora de tempo integral ao Swami, disse: eu pessoalmente já tomei 50 doses de LSD e uma dúzia de peiotes em 2 anos, mas agora larguei tudo. E risos, né? O Swami... Peraí, Bimala, deixa eu ajeitar aqui. O Swami ordena a seus seguidores que abandonem todos os tóxicos, todas as drogas, incluindo café, chá e cigarros, disse ele numa entrevista após a cerimônia. Neste sentido, estamos ajudando o seu governo, acrescentou ele. No entanto, indicou que aparentemente o governo não tem apreciado esta ajuda como deveria, pois o Departamento de Imigração recentemente disse a Swami Bhaktivedanta que seu visto de turista de 1 ano expirara e que ele deveria partir, disse ele. O caso está sendo recorrido. O Swami, um homem moreno de cabelo grisalho, cortado rente e trajado em veste cor de laranja sobre um suéter rosado, disse que da primeira vez que se encontrou com seu próprio mestre, ou guru, em 1922, este disse-lhe que divulgasse o culto de Hare Krishna nos países ocidentais através da língua inglesa. Portanto, nesta idade avançada, 71 anos, arrisquei-me tanto. Diz que continuaremos indo lá e cantaremos Hare Krishna todos os domingos. Seus seguidores incluem alguns trabalhadores sociais. Acho que sou eu. Kirtanananda fala: acho que esse artigo atrairá muitas pessoas novas. O Swami desceu para dar aula. A manhã estava fria. Ele usava uma camisa de gola rolê de cor pêssego que seus discípulos haviam comprado para ele,
numa loja da rua Orchard, e eles também passaram a usar tais camisas de malha, uma espécie de uniforme não oficial. O Swamiji não mencionou o artigo do Times. Começou cantando as orações em sânscrito, Vandeham Shri Guru. Em português, ofereço minhas reverências a meu mestre espiritual, 3 pontinhos. Então começou a cantar, Hare Krishna, não é para cantar, só para falar. E os rapazes juntaram-se a ele. Cantem suavemente, acautelou-os Prabhupada. Porém, mal ele acabara de falar e começou a pingar água através das rachaduras do teto. O homem do andar de cima não gostava dos cantos de Hare Krishna de manhã cedo e pôs-se a bater seus pés para mostrar que aquela inundação não era acidental. O que é isso? Disse Prabhupada olhando para cima perturbado, mas com um jeito divertido. As caretas que Prabhupada faz, eu já vi algumas, Bimala, são incríveis. Os rapazes olharam em volta, a água pingava de vários pontos do teto. Consigam algumas panelas, disse Prabhupada. E um rapaz subiu correndo ao apartamento do Swamiji para pegar panelas na cozinha. Logo 3 panelas recolhiam a água que pingava em 3 lugares diferentes. Como é que ele faz isso? Perguntou Mapati. Aí ele derrama a água no chão. E Prabhupada pediu a Brahmananda que subisse e falasse com o homem para dizer-lhe que o canto de Hare Krishna seria baixinho. Então ele pediu a todos que se sentassem de novo entre as goteiras e as panelas e continuassem a cantar Hare Krishna suave, disse ele, suave. Naquela noite o templo encheu-se de visitantes. É muita generosidade do Senhor Supremo Krishna, disse Prabhupada, que ele deseje associar-se com vocês. Assim vocês devem recebê-lo. Sempre cantem Hare Krishna. Este mantra está em sânscrito e alguns de vocês não conhecem o significado. De qualquer modo, é tão atrativo que ao cantarmos Hare Krishna no parque, senhoras idosas, cavalheiros, rapazes e moças, todos participaram, 3 pontinhos. Mas também fazem queixas. Por exemplo, recebemos comunicados diários de que nosso movimento de canto e dança público de Hare Krishna está perturbando alguns moradores daqui. Ravindra Swarupa andava pela 2ª avenida, a caminho da aula matinal do Swami, quando um conhecido seu saiu da Games Spa Change and News Store, uma confeitaria e banca de jornal, e disse: Ei, o seu Swami saiu no jornal, você viu? Sim, respondeu Ravindra Swarupa, o New York Times, né? Não, disse seu amigo, saiu hoje, e empunhou uma cópia da última edição do East Village Order. Toda a primeira página era uma foto de 2 cores do Swami com suas mãos juntas, decorosamente, na altura da cintura, de pé com vestes alaranjadas diante da grande árvore do Tompkins Square Park. Falava para uma pequena multidão que se reunia à volta e seus discípulos estavam a seus pés. A grande torre da igreja Santa Brígida formava uma silhueta atrás dele. Acima da foto havia uma única manchete: Salve a terra agora! E embaixo estava o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Abaixo do mantra estavam as palavras: Vide meio do caderno, nisso consistia a primeira página. Ravindra Swarupa pegou o jornal e o abriu no centro, onde encontrou um longo artigo e uma foto do Swamiji com sua mão esquerda na cabeça, com um amplo sorriso bem-aventurado num momento casual e incomum. O seu amigo deu-lhe o jornal e Ravindra Swarupa disparou para o Swamiji. Ao chegar à lojinha, vários rapazes subiram com ele para mostrar o jornal ao Swamiji. Olhe, disse Ravindra Swarupa entregando o jornal ao Swami. Este é o maior jornal local, todos o leem. Prabhupada regalou os olhos e leu alto: Salve a terra agora!
e ergueu os olhos para os rostos dos rapazes. Umapati e Hayagriva puseram-se a questionar em voz alta sobre o que queria dizer salve a terra agora. Seria um trocadilho ecológico? Seria uma referência para protelar o desastre nuclear? Seria algo para ridicularizar o evangelismo do Swamiji? Bem, disse Umapati, afinal este é o East Village Order. Isso poderia significar qualquer coisa. Swamiji está salvando a terra, disse Kirtanananda. Estamos tentando, replicou Prabhupada, pela graça de Krishna. Metodicamente ele colocou os óculos que normalmente reservava para ler o Bhagavatam e com toda atenção apreciou a página de cima a baixo. O jornal parecia incongruente em suas mãos. Então começou a virar as páginas, parou no caderno central e olhou para a foto dele mesmo e riu. Então demorou-se a estudar o artigo. Bem, disse ele, leia-o, e passou o jornal para Hayagriva. Era uma vez, 3 pontinhos. Começou Hayagriva em voz alta. Era uma espécie de alegoria. Certo grupo de teólogos assinava um velho... Peraí, deixa eu tomar água, Bíblia. Certo grupo de teólogos assassinava um velho numa igreja, após o que saiu uma reportagem na imprensa de que Deus estava morto. Porém, continuava a alegoria. Algumas pessoas não acreditaram nisso. Elas desenterraram o corpo e descobriram que não era o corpo de Deus, mas o de seu chefe de relações públicas, a religião organizada. Imediatamente as boas novas espalharam-se por todo o mundo. Deus vive. Mas onde está Deus? Hayagriva lia dramaticamente para um grupo fascinado. Um anúncio de página inteira do New York Times oferecendo um prêmio a quem informasse ou desse a pista para descobrir o paradeiro de Deus, e assinado por Martin Luther King e Ronald Reagan, não obteve qualquer resposta. O povo começou a se inquietar e a se questionar novamente. Deus, diziam certas pessoas, vive num torrão de açúcar. Outros cochicharam que o segredo sagrado estava num cigarro. Mas enquanto isso se passava, um velho, um ano depois de seus 70 anos, perambulava pelo East Village de Nova York e estabelecia-se para provar ao mundo que sabia onde se pode encontrar Deus. Em apenas 3 meses, o homem, Swami A.C. Bhaktivedanta, conseguiu convencer a audiência mais barra pesada do mundo, boêmios, viciados em LSD, maconheiros e hippies, de que conhecia o caminho para Deus. Desligue-se, cante alto e viaje. Esta nova marca de homem santo, com todo o devido respeito pelo Dr. Larry, está pintando com outro tipo de expansão de consciência, que é mais doce do que o ácido, mais barata do que o baseado e que faz efeito sem pó. Como tudo isso é possível? Através de Krishna, diz o Swami. Os rapazes explodiram em gritos e aplausos. Achyutananda pediu desculpas ao Swamiji pela linguagem do artigo. É um jornal hippie. Tudo bem, disse Prabhupada. Ele o escreveu à sua própria maneira. Porém, ele diz que nós estamos dando Deus, Krishna. Dizem que Deus está morto, mas isso é falso. Estamos apresentando diretamente. Aqui está Deus. Quem pode negar isso? Assim, mesmo que muitos teólogos e pessoas digam que Deus não existe, o devoto de Deus entrega a Deus. Entrega a Deus a você gratuitamente, como se fosse uma mercadoria. Aqui está Deus. E ele reparou nisso. É muito bom, guarde esse jornal, é muito importante. Ninguém pode dar o que não tem, né? Só tem Deus, os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. E o Hare Krishna pode dar Deus porque ele tem Deus. O artigo era longo. Para o cínico nova-iorquino, continuava ele,
pode-se encontrar a prova viva, visível e tangível na segunda Avenida 26, às segundas, quartas e sextas, entre 7 e 9 da noite. O artigo descrevia os cantos e danças públicos noturnos. Tinha citações das palestras de Prabhupada e mencionava um hipnótico e rítmico cântico de 16 palavras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantado por horas a fio, com o acompanhamento de batidas de palmas, símbolos de mão e sinos. O Swami disse que simplesmente devido ao fato do mantra estar ali, o artigo era perfeito. O artigo também incluía depoimentos dos discípulos do Swami. Comecei cantando Hare Krishna para mim mesmo, como disse o Swami, enquanto caminhava pela rua. Hare Krishna, no rosário, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Repetidamente, e de repente tudo começou a parecer tão belo. As crianças, os velhos e as mulheres, até as sarjetas pareciam belas. Isto para não falar das árvores e flores. Era como se eu tivesse tomado uma dúzia de doses de LSD. Porém sabia que havia uma diferença. O canto de Hare Krishna não dá revertério. Posso sempre fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar. É algo que sempre nos acompanha. Sem sarcasmo, o artigo referia-se à disciplina proibitiva do Swami de café, chá, carnes, ovos e cigarros. Isto para não falar de maconha, LSD, álcool e sexo ilícito. Obviamente o autor admirava o Swamiji, o energético ancião, líder expoente da filosofia do personalismo, a qual afirma ser o Deus único, uma pessoa, mas que sua forma é transcendental. O artigo terminava indicando que o Tompkins Square Park presenciaria acontecimentos transcendentais semelhantes todo o fim de semana. Ali, à sombra da colina de Roven, Deus vive em dança e canto de êxtase Hare Krishna. Poxa, o cara entendeu tudo, hein, Bimala, o repórter aí que escreveu a matéria, né? Você viu que matéria completa deu o endereço, dia, hora, tudo. É um jornalista de verdade assim, né? O que, quando, onde e se tiver tempo, por quê? 12 de outubro, estava para acontecer a passeata do amor, em protesto contra a nova lei da Califórnia que proibia a posse de LSD. Os promovedores da passeata insistiam em que todos viessem ao Tompkins Square Park com trajes elaborados. Embora os devotos nada tivessem a ver com leis de LSD, consideraram a passeata como outra oportunidade para popularizar o cantar de Hare Krishna. Assim foram com as bênçãos do Swami, levando símbolos e um pandeiro simples. Os devotos pareciam despretensiosos com suas calças escuras e jaquetas simples de fechicler. Todos ao redor deles trajavam-se com extravagância, camisas com desenhos de gravatas, calças desbotadas, costumes antiquados, rostos pintados, e havia inclusive um palhaço de circo. Tully Kupferberg, do conjunto de rock Fugees, trouxeram uma bandeira americana com as estrelas reagrupadas para formar a palavra love, amor. Porém, até então a passeata fora uma negação, apenas um estranho grupo de jovens drogados caminhando lentamente em círculos perto da grande árvore sob a qual o Swamiji falara e cantara Hare Krishna poucos dias atrás. Os rapazes do Swamiji abriram caminho pela multidão até um local central e começaram a cantar e dançar Hare Krishna. A turma comprimiu-se bem em volta deles. Todos pareciam estar com espírito amistoso, só que desorganizados e sem nenhum propósito. A ideia por trás da passeata fora mostrar amor e um quadro vivo da visão do LSD, mas ainda não acontecera nada.
Alguém vagueava por ali com um balde cheio de incensos queimando. Alguns hippies estavam recostados nos bancos do parque, contemplando tudo através de óculos coloridos. Porém, o canto e dança público de Hare Krishna era atrativo, e logo uma multidão reuniu-se ao redor dos rapazes enquanto eles cantavam Hare Krishna. Kirtanananda, com a cabeça raspada coberta com um gorro de tricô, estava de pé ao lado do alto Jagannatha, que com seus óculos de armação negra e cabelos ondulados parecia uma grande coruja com chifres tocando símbolos de mão. Uma pati, também tocando símbolos de mão, parecia pensativo. Brahmananda estava sentado no chão em frente deles, com os olhos fechados e a boca bem aberta, cantando Hare Krishna. A seu lado e com aparência soturna estava sentado Rafael, ao lado do qual encontrava-se Ravindra Swarupa com o seu rosto asceticamente magro. Próximo dali, parado, um policial observava. Os hippies começaram a pegar o canto de Hare Krishna. Eles haviam se reunido, mas não havia um centro, nenhuma palestra, nenhuma música amplificada. Agora, porém, começavam a bater palmas e a gingar, mergulhando no canto de Hare Krishna, como se aquele fosse o único propósito deles. O canto de Hare Krishna ficava cada vez mais forte, e após uma hora o grupo entregou-se a dançar espontaneamente, dando-se as mãos e cantando alto, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pulavam e dançavam juntos, circulando a árvore, e os discípulos do Swamiji. Para os hippies, aquilo era de fato uma passeata do amor, e eles encontraram o amor e a paz que procuravam. Estavam naquele mantra Hare Krishna. O Hare Krishna tornou-se o hino deles, a razão para se reunirem à vida da passeata do amor. Eles não sabiam exatamente o que era o mantra, mas aceitaram-no como algo profundo dentro da alma, uma vibração metafísica. Sintonizaram-se com ele. Até o palhaço começou a cantar e dançar Hare Krishna. Somente o policial permanecia distante e sóbrio, embora também pudesse ver que a nova demonstração seria pacífica. A dança continuava e apenas o cair da noite levou o fim à passeata do amor. Os devotos apressaram-se em voltar ao Swamiji para contar-lhe tudo o que acontecera. Ele estivera sentado em sua escrivaninha, traduzindo o Śrīmad Bhagavatam. Embora não estivesse fisicamente presente no canto e dança público de Hare Krishna, os seus discípulos haviam agido sob sua instrução. Assim, mesmo sem sair de seu quarto, estava propagando o cantar de Hare Krishna. Agora estava sentado esperando pelo relato. Eles irromperam em seu quarto com olhos brilhantes, rostos exuberantes e vozes roucas, relatando as boas novas. Não apenas haviam cantado Hare Krishna obedientemente, como também centenas de pessoas haviam se juntado a eles e cantado e dançado Hare Krishna num grande círculo com o espírito de união. Swamiji, o senhor devia ter visto, exclamou Brahmananda com a voz agora exausta de tanto cantar Hare Krishna. Foi fantástico, foi fantástico. Prabhupada olhava de um rosto para o outro e também ficou, como eles, enlevado e esperançoso de que o canto de Hare Krishna pudesse continuar dessa maneira. Eles haviam provado que poderiam liderar o movimento de paz e amor cantando Hare Krishna. Era algo que poderia crescer e centenas de pessoas poderiam participar. Cabe a vocês divulgarem este canto de Hare Krishna, disse-lhes o Swamiji. Eu já estou velho, mas vocês são jovens e poderão fazê-lo. 13 de outubro. O Village Voice imprimiu 4 grandes fotografias da passeata do amor. O artigo afirmava... Peraí, deixa eu tomar água, Bima.
O artigo afirmava, agora vai. A espinha dorsal da celebração foram os mantras, cânticos sagrados do Bhagavad Gita em sânscrito, e por 3 horas o parque tornou-se como um barco num mar de canto rítmico. Liderados por 15 discípulos de Bhaktivedanta Swami, que palestra numa lojinha da 2ª Avenida, os mantras fluíam e refluíam com o ritmo de tambores, flautas e pandeiros de tampinha de refrigerante. 18 de outubro, era domingo, e novamente eles foram ao Tompkins Square Park e o Swamiji tocou o bongô como antes, golpeando a cabeça do tambor com muita habilidade, seus dedos ágeis criando ritmos rápidos de percussão, e sentado sobre o tapete naquela tarde de outono, a sua voz melodiosa e autêntico recitava as orações aos mestres espirituais anteriores. Gorakshora, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, a secular sucessão discipular da qual ele era um representante vivo, agora nos anos 60, nesta remota parte do mundo. Cantava-lhes os nomes por obrigação, respeito e amor, como servo deles. Encontrava-se ali rodeado por seus seguidores americanos debaixo do alto carvalho entre as cercas labirínticas do parque. E a mesma mágica ocorreu. Dessa vez os hippies aproximaram-se com mais facilidade e familiaridade. Allen Ginsberg apareceu de novo e centenas de outras pessoas reuniram-se enquanto Prabhupada cantava alto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das centenas de pessoas que surgiam, algumas permaneciam um pouco e depois partiam. Outras decidiam escutar e cantar Hare Krishna por alguns minutos, ou até pela tarde inteira. E alguns, muito poucas, registravam seu encontro com o Swamiji como uma mudança inesquecível em suas vidas. Bob Correns procurava pelo Swami. Caminhava com sua esposa finamente trajada e com o filho de 2 anos de idade. Eric Bob tinha 26 anos e trabalhava como supervisor no departamento de bem-estar da cidade de Nova York. Crescera em Washington, D.C., onde ficara conhecendo sua esposa. Tinha rosto cheio e testa larga, voz clara e olhos firmes. Bob comenta: após formar-me pela Universidade George de Washington, decidi ir direto para o que eu considerava o coração do mundo material, a cidade de Nova York, para buscar a verdade suprema, fosse ela o que fosse. Acabei morando nas imediações da esquina da primeira boca do East Village. Boca de droga deve ser, né? Bob não achava que seu emprego como trabalhador social realmente ajudava alguém. Os seus clientes, através dos anos, pareciam manter os mesmos conceitos e os mesmos hábitos. Ele e sua esposa frequentavam cafeterias de West Village e haviam assistido a palestras de Larry e Alpert sobre a expansão da consciência e haviam participado de uma recente marcha pela paz. Bob acabara sentindo que suas aspirações a um diploma de mestrado e um apartamento melhor não eram satisfatórias e andava à procura de algo mais. É verdade, nada materialmente pode satisfazer qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é uma alma eterna e só o que vai satisfazer a alma eterna são as coisas transcendentais. Bob comenta: eu já ouvira falar do I Ching, um livro que supostamente registrava o curso da vida de uma pessoa. Então consegui que alguém fizesse uma leitura para mim. A orientação foi: transponha a escuridão. Tomei isto como um bom sinal, um sinal espiritual. Então comprei o East Village Order, onde li o artigo intitulado Salve a Terra Agora. Havia uma foto do Swami. Eu havia lido num livro de um professor Sikh que não podia haver conhecimento superior sem um mestre espiritual.
Toda manhã, a caminho do trabalho, Bob passava pela lojinha do Swami. Curioso, parou certa vez e espiou pela janela, encontrando apenas uma sala vazia, com algumas esteiras de palha no chão e um dos rapazes do Swami. Ah, estas pessoas são budistas, pensou ele. A porta se abrira e o rapaz aproximou-se e o convidou a entrar. Não, obrigado, disse ele pensando. Não quero saber de budismo. Boa ideia. Atitude correta. E prosseguiu para o seu emprego. Um dia, numa loja, ele encontrara um dos Bhagavatans do Swami e o examinara, mas considerou-o avançado demais, de modo que não o levou. Após ler o artigo do East Village Order, o seu interesse aumentou. Achou que talvez aquele fosse o último domingo que eles cantariam no parque antes do inverno. Então foi ao parque com esperanças de encontrar o Swami e seus cantores de Hare Krishna. Sua esposa estava a seu lado, empurrando Eric num carrinho, quando ele ouviu o ting-ding-ding-ding-ding dos símbolos de mão. E um coro de cantar rítmico de Hare Krishna proveniente do lado sul do parque. Achando que deveria ser o Swami, dirigiu-se para o lado do som, enquanto sua esposa levava Eric para brincar no balanço. Agora sozinho, Bob chegou mais perto, penetrando pela multidão até que pôde ver o grupo de canto e dança público de Hare Krishna e o Swami sentado debaixo da árvore. Bob parou no meio de uma multidão de centenas despercebido. Tudo acontece por minha causa, pensava Judy Kozlovsky. Kozlovsky, isso aí. Ou coisa parecida, de 19 anos. Aquela bobagem, eu sou Deus, né? Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, eu controlo tudo. Controla porcaria nenhuma. Tudo acontece por minha causa, pensava Judy Kozlovsky, de 19 anos. Tudo que vejo é minha própria criação e eu sou o Supremo, eu sou Deus, tudo é meu. Enquanto o pensamento de ser Deus a obsedava, Judy esqueceu-se de seu pai e de tudo mais. Estava confusa. Se sou Deus, por que não posso controlar tudo? E por que tenho tanto medo quando viajo com LSD? Judy era aluna do City College de Nova York, especializando-se em arte e história. Estava aprendendo violão com o reverendo Gary Davis, o cantor de blues e pregador cristão que lhe ensinava a arte da triste música soul. Entretanto, naquele dia, sob a influência do LSD, tivera a esmagadora impressão de que era Deus. Tivera uma briga com o seu pai, que lhe parecia frio e distante, e não podia entendê-la, e deixara a casa de seus pais no Bronx, viajando para o centro. Ia visitar uma amiga, e ocorreu de o Tompkins Square Park estar no caminho. Ao chegar ao parque, o canto e dança público de Hare Krishna já começara, mas ela não pôde ver nada por causa da multidão. Enfiou-se por entre as pessoas para se aproximar mais, até que pôde ver alguns homens, um com cabeça raspada, vários barbudos, dançando Hare Krishna com as mãos erguidas, e no centro viu o Swami sentado sobre o tapete tocando seu tambor. Dan Clark tinha 25 anos, era magro, intenso, com óculos de aros de tartaruga, um cineasta de vanguarda, cujo primeiro filme intitulava-se Renascimento. Era um opositor consciencioso à guerra do Vietnã e trabalhava num orfanato como serviço governamental de alternativa. Fora membro do SDS e da Liga dos Resistentes à Guerra. Havia sido preso durante uma demonstração de protesto e fora suspenso de seu emprego por uma semana por usar um botão de paz e uma faixa negra no braço. Gostava do budismo, mas ultimamente vinha acrescentando um pouco de tempero psicodélico. Tudo é nada e nada é tudo. Esse era o seu slogan e saía por aí cantando isso como um mantra.
porém sentia que, pelo menos psicologicamente, precisava de um tônico devocional. Sua meditação nihilista estava ficando mofada. Naquele dia, Dan... Deixa eu tomar água, peraí, Bima. Naquele dia, Dan fora ao parque à procura do Swami e do canto de Hare Krishna, sobre o qual lera no East Village Order. Já vira o Swami antes, uma noite, poucos meses atrás. Estivera esperando um ônibus do outro lado da rua, em frente à lojinha do Swami. Estava a caminho de um ensaio para um show de televisão, e seu amigo entrara na lanchonete do Sam por alguns momentos, quando percebeu que na lojinha, um homem indiano em trajes alaranjados com a cabeça raspada palestrava para um pequeno grupo de jovens. Dan comenta: ao vê-lo, imaginei-me atravessando a rua, entrando na lojinha, sentando-me e renunciando a todas as ligações com o mundo. Porém, pensei comigo mesmo: é apenas a minha imaginação, afinal sou casado e estou a caminho do ensaio e de qualquer forma não sei nada sobre o Swami. Então meu amigo e eu pegamos o ônibus, porém Dan morava apenas a poucas quadras de distância da lojinha e de vez em quando passava por ali. Uma vez parara por vários minutos na calçada olhando a capa do Śrīmad Bhagavatam colada na vitrina. Dan comenta: exibia um lótus oval com planetas ao redor dele e de cara fui apresentado a ideia de sensualidade espiritual. E ao ver a pintura do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados na vitrina, aquilo realmente me chocou. Pensei: sim, é disso que preciso, fluidos. Dan e sua esposa tomaram um caminho pavimentado através do parque. Andava à procura do Swami, mas realmente não sabia o que procurar. Esperava ver mantos e ouvir cantos de estilo budista, mas não conseguia encontrar nada. Já desistira de sua busca e vagava pelo parque para ver que músicos estavam ali quando notou uma grande multidão reunida em torno do que imaginou que deveria ser um grupo de músicos. Ficou atraído pela batida da música deles, um cadenciado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, um ritmo simples, com uma espécie de ribombância e muito magnético. Viu um ocasional braço erguido acima da multidão e achou que devia haver uma dança flamenca acontecendo do círculo aí. Ele percebeu uma melodia em levante, com certeza não flamenca, que acompanhava a batida e isso o atraiu mais. Foi chegando cada vez mais perto, abrindo caminho entre a multidão. Enfim, viu pessoas cantando Hare Krishna e outras dançando e movendo os braços no estilo que julgou ser uma combinação de dança de índio americano com dança asiática. Parecia algo de uma era muito esquecida. Dan concluiu que aquele devia ser o grupo Hare Krishna. Porém, não havia vestes, apenas a indumentária regular do Lower East Side. Mas onde estava o Swami? Afinal, o viu sentado discreto tocando um pequeno tambor. Seus olhos estavam fechados e seu senho franzido pela concentração. Dan comenta: o Swami não estava chamando atenção para si e, a princípio, não atribuí nenhuma importância àquele idoso senhor indiano sentado a um canto. Parecia não ter nenhuma função especial no canto de Hare Krishna. Porém, aos poucos comecei a compreender quem ele era. Era o mesmo Swami sobre o qual eu lera no jornal e que eu vira na lojinha. Após algum tempo ele falou, mas não pude ouvi-lo. De qualquer modo, fiquei impressionado por ele ser uma pessoa muito modesta. Uma pessoa muito modesta, não interessado em colocar-se num pedestal. Não andava empertigado, mas era sereno com sua paz interior, força e conhecimento.
Bob comenta: todos os seus discípulos estavam ali ao redor, a seus pés, estavam cantando Hare Krishna, e eu tentava cantar juntamente com eles e aprender o mantra também. Tinha ouvido o canto de Hare Krishna uma vez antes numa marcha para a paz e achara-o muito bonito. Então o Swami falou. Tive a impressão de que ele não era um terráqueo e pensei, eis aqui a pessoa que procuro. Parecia ser diferente de qualquer outra pessoa, como que saído de outro lugar ou universo. Fiquei atraído. Depois de um segundo canto e dança público de Hare Krishna, o Swami e seus seguidores enrolaram seu tapete, recolheram seus instrumentos e começaram a sair. Bob voltou aos balanços do outro lado do parque para encontrar a sua esposa e filho, mas a imagem do Swami ficou gravada em sua mente. Ele parecia diferente de qualquer outra pessoa. Ele tinha sotaque bem carregado, todavia Bob resolveu ir à lojinha em poucos dias para ouvi-lo falar. Isto é que é líder, pensou Bob. Dan e sua esposa passearam pelo parque, parando de vez em quando para ouvir diversos grupos de músicos. Sua esposa ficou surpresa de que Dan, que normalmente era tímido, tivesse dançado no canto e dança público de Hare Krishna. Ele disse que um dia talvez fosse à lojinha ouvir o Swami falar. Judy ficou ali, alucinando. Tinha um panfleto, Viagem para Sempre, na mão, e lia-o repetidamente. Posso continuar aqui? Enquanto pensava que todo o evento devia ter vindo de outro planeta, um rapaz aproximou-se dela e perguntou, gostaria de ir até onde mora o Swami? E ela concordou. Na lojinha, um dos devotos ofereceu a Judy um pouco de Krishna Prasada, um pão achatado, e então convidou-a a subir ao quarto do Swami. No andar de cima, ela entrou no quarto de frente, que estava cheio de fumaça aromática, e havia altos vasos de flores e grãos de gergelim espalhados pelo chão. Ela viu o Swami prostrar-se ante a pequena figura do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados, e então levantar-se e sair, fechando a porta atrás dele. Judy concluiu que ele devia ter se prostrado para o próprio chão. Em volta dela todos cantavam suavemente Hare Krishna em seus rosários, e embora ela não conseguisse decifrar as palavras, parecia algo pacífico. Um dos discípulos do Swami disse-lhe que ela poderia entrar no quarto dos fundos, e ela continuou curiosa. O Swami estava sentado lá sobre sua esteira com aparência refulgente. Havia cerca de 10 outras pessoas no quarto. Prabhupada perguntou-lhe se ela gostaria do canto... se ela gostara... vou prestar atenção, Bimala. Prabhupada perguntou-lhe se ela gostara do canto de Hare Krishna no parque e ela replicou, adorei. Você mora aqui perto? Perguntou ele. A ideia de que era a verdade onipenetrante ocorreu a Judy naquele momento e por isso ela respondeu de uma maneira que para ela devia ter soado muito mística. Moro muito perto. Bom, disse o Swamiji, então você pode vir ao nosso canto e dança público de Hare Krishna e aulas matinais. Então ela se deu conta de que não morava tão perto. Do Bronx até ali precisaria viajar 1h30 para visitar o Swami, mas resolveu que como ele lhe pedira, ela viria. Então pensou, estou criando tudo isso. E Prabhupada, porém, assegurou-lhe, como que lendo seus pensamentos, este processo não é algo que você tenha inventado, é algo muito antigo, muito simples e sublime. Ele recostou-se e disse, nós somos eternos, disse ele, e tudo à nossa volta é temporário. Judy agora estava saindo de sua viagem de LSD. No momento que deixou o Swami era tarde.
Ela quisera pernoitar na lojinha, mas os rapazes não deixaram. Contudo, estava determinada a juntar-se a eles. Para Bob parecia natural levar avante o que ele vira no parque. Começou a frequentar as aulas noturnas e começou a ler o Bhagavatam em casa e a cantar Hare Krishna. Emoldurou a imagem da sobrecapa do Bhagavatam retrata o céu transcendental e colocou-a sobre o seu pequeno altar caseiro. Oferecia flores perante a imagem e sentava-se perante ela cantando Hare Krishna. Bob estava fascinado com a filosofia e os livros e as aulas, e desde o comecinho ficou espantado de ver que os ensinamentos do Swamiji respondiam a todas as suas perguntas. Ouvia com atenção e aceitava tudo. Parecia que, uma vez que decidira que ele só falava a verdade, era lógico que devia aceitar tudo o que ele dizia. Para mim, não se tratava de aceitar parte do que ele dizia como verdade e ter de pensar sobre o restante. 19 de outubro. Numa noite de segunda-feira, após o canto e dança público de Hare Krishna de domingo no parque, Dan veio à lojinha para o canto e dança público na lojinha. O canto e dança público de Hare Krishna estava em pleno vapor, e ao entrar, a primeira coisa que ele notou foi algumas pessoas tocando nas cordas de um piano recostado contra a parede próxima à porta. Um rapaz passou-lhe umas varetas de madeira e ele sentou-se e juntou-se ao canto e dança público de Hare Krishna. O Swami então deu a sua palestra, que Dan achou longa e séria, sobre como o desejo sexual provoca cativeiro e sofrimento. O templo... Eu vou repetir o que a gente repete sempre, né? Você menino, você menina... Sejam celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. Dan achou longa e séria a palestra sobre como o desejo sexual provoca cativeiro e sofrimento. O templo estava apinhado de gente e abafado, e Dan ficou chocado com a palestra, mas não foi embora, pois sabia que haveria outro canto e dança público de Hare Krishna. Ficou sem jeito ao ver que os seguidores do Swami eram todos celibatários, mas como gostava dos cantos e danças públicos de Hare Krishna, resolveu continuar vindo. O Swami não era bem o que Dan esperava. Ele havia imaginado algo como um manso Roshi, zen, risonho e brincalhão, com olhos cintilantes e palavras cheias de paradoxos. Porém, verificou que o Swami era exatamente o oposto, muito direto e até mordaz em suas palavras, e os cantos de sua boca pendiam para baixo, fazendo-o parecer melancólico. Dan se entregou aos cantos e danças públicos de Hare Krishna alegremente, achando que eles ajudá-lo-iam em sua meditação impessoal. Porém, as palestras não paravam de enfatizar que Deus é uma pessoa, Krishna. Dan resistia, mentalmente debatia com Prabhupada. Ele era parcial com a interpretação do Gita do Dr. Radhakrishna, e mesmo assim, o Swami frequentemente desfechava ataques implacáveis contra tais ideias impersonalistas. Gradualmente, Dan viu a sua barreira impessoal desmoronar, e chegou a admitir que em todos os pontos o Swami estava certo. Judy começou a frequentar tanto as aulas matinais quanto as noturnas. Tinha de levantar-se lá pelas 5 da manhã para chegar à lojinha a tempo, e sua mãe e seu pai protestavam, mas Judy não se importava. Viajava 1h30 de metrô antes do alvorecer para assistir às reuniões do Swami, onde ela era a única moça presente. Ela falou que morava ela falou que morava perto, né? E aí dançou, né, Bímola? Judy começou... Ah, tá. É aqui, não, estava voltando aqui. É aqui.
Quando Swami soube que ela era estudante de arte, pediu-lhe que pintasse para Deus, Krishna. Ela instalou um cavalete no quarto de frente do apartamento e, sob sua orientação, começou a pintar. Como primeira tarefa, ele pediu-lhe que pintasse um retrato de seu mestre espiritual, Maharaja Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Deu-lhe uma foto e a instruiu. Deveria haver uma guirlanda de flores em volta de seu mestre espiritual. O barro sagrado deveria ser amarelado e não branco. E não deveria haver refulgência ou auréola em volta de sua cabeça. Bob comenta: comecei a cantar e a estudar o Śrīmad Bhagavatam em casa e a frequentar o canto e dança público de Hare Krishna e as aulas na lojinha. Depois do último canto e dança de Hare Krishna à noite, o Swami pegava uma taça feita de imitação de madeira, uma faquinha de descascar, 2 maçãs que se encontravam na borda de sua estante e cortava as maçãs dentro da pequena taça e passava a taça a um discípulo. Então o discípulo lhe oferecia o primeiro pedaço, que ele atirava dentro de sua boca. Os pedaços restantes de maçã eram distribuídos entre os devotos e visitantes. Lembro de uma vez, quando ele mastigava o seu pedaço de maçã e cuspia as sementes no chão contra a parede, elas ricocheteavam na parede e caíam no chão próximo a seu estrado. E eu pensava, que maravilhoso. Prabhupada é muito transcendental, né, Bimala? Que maravilhoso, ninguém mais pode fazer isso, ninguém mais teria coragem de fazer tal coisa. Com o seu olho de cineasta estético, Dan apreciava o jeito do Swami. Dan comenta: havia uma pia bem ao lado do estrado onde ele se sentava. Ficava tão perto que ele podia inclinar-se e tocá-la. Após cortar as maçãs, pegava as migalhas e as arremessava dentro da pia. Era muito casual. Fiquei muito impressionado com aquilo. E uma vez, Brahmananda veio pedir 50 centavos para comprar algo. O Swami abaixou-se e apanhou a sua pequena carteira negra, do tipo que se fecha com um feixe de metal. Abriu-a, olhou-a para dentro muito perspicazmente e então a sua mão elevou-se como um pássaro, como uma águia sobrevoando sua presa. Porém, a mão não se precipitou inesperadamente. Apenas desceu delicadamente para dentro, retirou uma moeda de 50 centavos e ressurgiu como se estivesse sendo erguida um balão. Foi gracioso, era como uma dança, um balé. Ele retirou aquela moeda de 50 centavos e a estendeu-a até a mão de Brahmananda. Não pude acreditar. Alguém lhe pede 50 centavos e você só faz vasculhar o seu bolso e atirá-los para ele. Porém, o Swami parecia tratar tudo como propriedade de Deus, Krishna. Aquela moedinha de 50 centavos foi tratada com muito carinho. É porque os devotos acreditam, que o dinheiro é Lakshmi, a esposa de Deus, Krishna. Tanto é que os devotos não falam dinheiro, falam Lakshmi. Me dá um Lakshmi aí. As semanas passaram-se e alguns dos devotos falaram com Bob sobre iniciação, mas ele estava inseguro. Não sabia exatamente o que era iniciação, mas parecia-lhe que os outros devotos estavam ansiosos por vê-lo iniciado, pois ele trabalhava e tinha família. Segundo a opinião de Bob, ele representava a maturidade para eles, um americano de classe média, e estavam ansiosos por acolhê-lo. A esposa de Bob não estava interessada e seus amigos eram categoricamente contrários. Não podia passar muito tempo com Prabhupada, nem com os devotos, já que ou estava no escritório ou em casa com a família. Bob comenta: assim perguntavam-me se eu estava interessado em iniciação,
Disse-lhes que pensaria sobre o assunto. Não havia parado de fumar, não tomara a decisão final. O primeiro contato pessoal verdadeiro que tive com Swami foi quando pedi para ser iniciado. O resto do tempo fora de tanta reverência para com ele, que não me ocorreu de falar nada. Mas eu sempre quis falar com ele. Sentia-me arrogante e sempre pensava: bem, devo ser capaz de falar com ele. Talvez eu deva fazer algo. Porém, eu sempre tinha uma espécie de relutância em fazer isto. Achava que não era minha posição. Acho que talvez tivesse medo. Porém, levantava-me cedo e cantava 32 voltas de Hare Krishna no rosário, muitas delas dentro do metrô. Eu tinha medo do mundo material, pois não me associava muito com os devotos e queria me isolar cantando Hare Krishna mais e mais. Judy era outra pessoa que considerava a possibilidade de ser iniciada. Um dia lhe perguntei o que ela achava da ideia e ela disse: estou pensando sobre o assunto. E então me disse que decidira aceitar a iniciação e abandonar todos os maus hábitos. Comecei a achar que talvez pudesse abandonar essas coisas também, de modo que perguntei o que fazer, como aproximar-me dele. E Kirtanananda disse: bem, suba a seu quarto. Surpreendi-me de que era tão fácil. Havia preparado um pequeno discurso mentalmente. Meu querido Swamiji, por favor, me aceite como seu discípulo e me ensine sobre a consciência de Deus, Krishna. Subi até seu quarto sem marcar a audiência e bati na porta. Ouvi-o dizer: entre. Entrei no quarto e o encontrei sentado atrás de sua escrivaninha. Estava sozinho. Prestei reverências. Ele olhou para mim e disse: sim. E eu disse: Swamiji, o senhor me aceita como seu discípulo? Isso foi tudo o que eu consegui dizer. Faltou dizer: e me ensine, por favor, a filosofia da consciência de Deus, Krishna. Porém, ele não me deixou terminar o meu discurso, apenas disse: sim. Foi tão simples. Eu pensei: bem, não há nada mais a dizer. Ele aceitou-me, assim agradeci-lhe, prestei minhas reverências e saí. Você sabe que não deve ficar aqui em cima a menos que seja iniciada, disse a Tiltananda. E Judy ficou aturdida. Ela subira as escadas para colocar algumas panelas sujas na cozinha. Ah, sim, replicou ela. É exatamente sobre isso que eu queria falar com o Swamiji. E entrou no quarto de Prabhupada, onde ele conversava com algumas outras pessoas. Swamiji, será que eu poderia ser iniciada? Perguntou ela. E ele disse: você conhece as 4 regras? Sim. Você pode segui-las? Sim. Então, pode ser iniciada daqui a 2 semanas. Dan também pensava sobre a iniciação, mas queria esperar. Estava cantando 16 voltas de Hare Krishna no rosário e frequentava todas as aulas a despeito da relutância de sua esposa. Ele sempre tivera dificuldades com pessoas que exerciam autoridade, mas podia sentir que o Swami o estava conquistando e vencendo a sua barreira impessoal. 2 semanas mais tarde, Prabhupada celebrou outra cerimônia de iniciação. Bob tornou-se Rupanuga e Judy tornou-se Jadurani. Dan precisava de um pouco mais de tempo. Além do Lower East Side. Porém, ficamos chocados de ver que ele teria que partir. Nunca pensei que a consciência de Deus, Krishna, iria além do Lower East Side, isto para não falar da cidade de Nova York. Eu achava que aquilo era tudo e que permaneceria assim eternamente, assinado Brahmananda. Hare Krishna tornava-se popular. Cantos e danças públicos de Hare Krishna regulares no parque, cobertura da imprensa. Hayagriva chamava o fenômeno de a explosão Hare Krishna. Os hippies do Lower East Side consideravam o cantar de Hare Krishna como uma das coisas mais legais acontecendo.
e o fato dos discípulos do Swamiji não tomarem LSD não parecia afetar a popularidade deles. Os devotos eram aceitos como pessoas angelicais, levando o canto de Hare Krishna, o canto de paz aos outros e oferecendo alimentação gratuita e local grátis para ficar. Podia-se conseguir de graça o alimento vegetariano mais interessante na lojinha deles, caso você fosse na hora certa. E lá, na prateleira perto da porta, havia livros da Índia. Nos clubes, músicos locais tocavam a melodia que haviam tirado do Swami quando este cantara Hare Krishna no parque e no templo. O Lower East Side era habitado por artistas e músicos, e agora também era a vizinhança do Hare Krishna. Burton Green comenta: tudo aquilo influenciou os músicos. O cântico Krishna Govinda Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, tá, já parei. E outras canções, outros mantras. Eu usava algumas daquelas canções quando gravava. Muitos músicos aproveitaram-se disso de diferentes maneiras. Era uma breve explosão, mas então mantínhamos o cântico por trás como base. Muita gente encontrou essa vibração transcendental mesmo no meio daquele som pesado que faziam. Estavam se tornando músicos devotos. Os cantos e danças públicos de Hare Krishna noturnos sempre eram um sucesso. Brahmananda costumava parar perto da porta dos fundos toda noite e observar a sala enchendo até não haver mais lugar para alguém se sentar. Havia bastante interesse no canto de Hare Krishna e no som do grupo, mas após o canto e dança público de Hare Krishna, quando a palestra começava, as pessoas começavam a sair. Até hoje é assim, né, Bimala? Você vê os devotos, o devoto canta os mantras, tal, a hora que vai começar a palestra, várias pessoas deixam o local, né, porque gostam mais do canto do que das palestras. Quando a palestra começava, as pessoas começavam a sair. Não era incomum que metade da audiência saísse antes de a palestra começar, e às vezes as pessoas saíam no meio da palestra. Isso com Prabhupada palestrando, imagine outras pessoas, né? Uma noite, Allen Ginsberg trouxe Ed Sanders e Tully Kupferberg do Fugees para a reunião. O Fugees, um grupo local bem conhecido, especializava-se em letras obscenas. Entre as canções populares de Ed Sanders estavam A Deusa do Cortiço do Lower East Side, o grupo Grug e Não Posso Curtir. Ed tinha selvagens cabelos vermelhos e uma elétrica barba vermelha e tocou um violão durante o canto e dança público de Hare Krishna. Os devotos ficaram felizes de ver os seus prestigiosos visitantes. No entanto, na noite do Fugees, Prabhupada escolheu falar sobre a ilusão do prazer sexual. O prazer sexual nos prende a este mundo material, nascimento após nascimento, disse ele, e citou, como fazia muitas vezes, um verso de Yamunacharya. Desde que me tornei consciente de Deus, Krishna, sempre que penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto se contorce e cuspo no pensamento. Os Fugees nunca mais voltaram. Falar mal do prazer sexual de certo não era uma boa estratégia para quem quisesse atrair seguidores entre os hippies do Lower East Side. Porém, Prabhupada nunca pensara em mudar a sua mensagem. De fato, quando Mapati mencionara que os americanos não gostavam de ouvir que o sexo era apenas para conceber filhos, Prabhupada replicara: não posso mudar a filosofia para agradar os americanos. E quanto ao sexo? Perguntou o procurador da ISKCON, Steve Goldsmith, uma noite, falando alto dos fundos do templo lotado.
Só se deve praticar sexo com a própria esposa, disse Prabhupada, e isso também é restrito. Sexo é para procriar crianças conscientes de Deus, Krishna. Meu mestre espiritual costumava dizer que para procriar filhos conscientes de Deus, Krishna, estava preparado para fazer sexo 100 vezes. Naturalmente, isto é muito difícil nesta era. Portanto, ele permaneceu como um celibatário a vida toda. Mas o sexo é um impulso muito forte, desafiou o Sr. Goldsmith. O que um homem sente por uma mulher é inegável. Portanto, em toda cultura há a instituição do matrimônio, replicou Prabhupada. O senhor pode se casar e viver pacificamente com uma mulher, mas não deve usar a sua esposa como uma máquina para gozo dos sentidos. A esposa não é uma máquina de sexo. Deve-se restringir o sexo para uma vez ao mês e apenas para a propagação de filhos. O cio da mulher é uma vez por mês, né? Tá, Bimala, não vou falar nada. Tá, retiro o que eu falei então. Hayagriva, que estava sentado logo à esquerda do Swamiji, ao lado do grande símbolo pendente, esbravejou de repente. Somente uma vez por mês? E com um toque de humor jocoso acrescentou alto. Melhor é esquecer todo esse negócio. Sim, isto mesmo, muito bom, rapaz. Swamiji deu uma gargalhada e os outros acompanharam-no. É melhor não pensar nisso, melhor é só cantar Hare Krishna. E ergueu suas mãos como se estivesse cantando num colar de rosário. Dessa maneira, poupa-nos-emos de muito aborrecimento. É o que a gente repete aqui, você menino, você menina, sejam celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. O sexo é como uma sensação de coceira, e não passa disso. E assim como ao coçar-nos a situação piora, da mesma forma devemos tolerar a coceira e pedir a Deus, Krishna, para nos ajudar. Não é fácil. O sexo é o prazer mais elevado no mundo material e também é o maior cativeiro. Steve Goldsmith é igual frieira, né? Quanto mais você coça, mais você se machuca. Steve Goldsmith, porém, balançava a cabeça. Prabhupada olhou para ele sorrindo. Ainda há alguma dúvida? Prabhupada é implacável, Bimala. Mata a ignorância mesmo. Steve Goldsmith, porém, balançava a cabeça. Prabhupada olhou para ele sorrindo e perguntou: ainda há alguma dúvida? Só que, bem, foi provado que é perigoso reprimir o impulso sexual. Há uma teoria de que existem guerras porque o povo está comendo carne, interrompeu Prabhupada. Enquanto comerem carne, haverá guerras. Tá vendo? A causa da guerra, a causa real da guerra é essa aqui, ó. O povo está comendo carne. Enquanto comerem carne, haverá guerras. E se um homem comer carne, certamente fará sexo ilícito também. Aí outra causa, porque homem nenhum é fiel, né? Homem nenhum comum é fiel. Sempre tem outra. Sempre tem outra, né? Se não tem, vai ter. Por quê? Porque come carne. Certamente ele fará sexo ilícito também. Steve, anota aí, Bimala. Anota isso aí, ó. Depois você... Não vai... Tá pensando, tá bom, tá. Steve Goldsmith era um amigo influente e patrono da ISKCON Hare Krishna, contudo Prabhupada não mudaria a filosofia da consciência de Deus para agradar os americanos. O Judson Hall, auditório Judson na rua 57 Oeste, custava $200 de aluguel por uma noite. Roy Rama achava que era hora de o Swamiji a tentar atingir alguns dos nova-iorquinos mais sofisticados. E como o Judson Hall ficava perto do Carnegie Hall e às vezes tinha concertos e palestras interessantes,
achou que seria um bom lugar para começar. O Swamiji concordou com a ideia de Roraima e imprimiu um anúncio que distribuiu nas livrarias do centro da cidade. À noite do evento, os devotos fizeram uma parada pelas áreas de lazer do centro, tocando um tambor baixo e distribuindo folhetos. Então voltaram ao Judson Hall para o programa. Apenas 7 pessoas compareceram. Os devotos ficaram aterrorizados. Haviam iludido Swamiji e gastado o equivalente ao aluguel de um mês. Podemos cancelar o programa se o senhor quiser, Swamiji, disse Roraima. Porém, Prabhupada replicou, não, vamos cantar Hare Krishna e falar. Então os devotos ocuparam o palco, cantaram Hare Krishna com Swamiji e dançaram. E em seguida sentaram-se a seu lado enquanto ele palestrava, com sua voz ecoando pelo auditório vazio. Depois disso, Swamiji permitiu perguntas e um jovem sentado a cerca de 15 fileiras atrás perguntou se estava correto ao entender que a filosofia do Swami era basicamente para reformar jovens necessitados. Não, replicou Prabhupada. Todos neste mundo material são perdidos e necessitados, mesmo a dita pessoa exitosa, pois todos estão esquecidos de Deus, Krishna. Após o programa, o Swamiji sentou-se numa cadeira à porta do auditório enquanto os poucos membros da audiência saíam. Um casal de aparência respeitável apresentou-se e o Swamiji aprumou-se bem ereto com as mãos juntas e sorriu. A mãe de Brahmananda estava presente e o Swamiji foi muito cordial com ela. Porém, os devotos em geral ficaram deprimidos com a fraca afluência de pessoas. Sinto muito, Swamiji. Convidamos o senhor aqui e quase ninguém veio, desculpou-se Roraima. Contudo, Prabhupada ergueu as sobrancelhas e disse, ninguém? Você não viu Narada Muni? Você não viu o senhor Brahma? Quando se canta Hare Krishna, até os semideuses vêm participar. De volta ao templo, Prabhupada repreendeu Roraima. Eu não lhe disse que devíamos cobrar o ingresso? Quando algo é grátis, as pessoas pensam que não vale a pena. Porém, basta cobrar $3 ou $5, que as pessoas pensarão, você está oferecendo algo muito valioso. Na Bengala conta-se a história de um homem que saiu de casa em casa oferecendo mangas de graça. E ninguém aceitava suas mangas, pois todos pensavam, por que ele está se desfazendo dessas mangas? Deve haver algo errado com elas. Aí ele passou a cobrar 3 rúpias e eles pensaram, estas mangas parecem boas e custam apenas 3 rúpias. Tudo bem, assim... Quando as pessoas veem que algo é grátis, pensam que não presta. Basta cobrar-lhes algo e elas acharão que é muito bom. O povo gosta de ser enganado, né? Burton Green era um músico que gostava do Swami e gostava de martelar nas cordas do piano no templo durante o canto e dança público de Hare Krishna. Burton Green comenta, tínhamos uma forma realmente explosiva de nos extravasar, com aquele ovo materialista e capitalista nos reprimindo. Assim, havia muita ferocidade na música para podermos nos extravasar. Porém, girando daquela maneira, poder-se-ia ter um esgotamento nervoso. Assim, era incrível. Desculpem, vou prestar atenção. É que eu estava olhando o tempo aqui, Bima. Assim, era incrível ir até o Swami e cantar Hare Krishna em sua lojinha na 2ª Avenida. As ruas eram cheias de maya, ilusão e perversão, e o recanto dele era realmente doce. Era incrível cantar Hare Krishna lá para equilibrar a minha vida. Era incrível sentar-me e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, com o Swami, experimentar preparações indianas e pães achatados realmente autênticos e conversar à vontade, especialmente quando eu tinha pouco dinheiro no bolso. Era sempre bom ir lá. Quando Burton pediu que Prabhupada comparecesse a seu recital de piano no
Town Hall Theater ou coisa parecida, Prabhupada concordou. Brahmananda comenta: Cerca de 7 ou 8 de nós, com nossos tênis e jeans, pegamos o metrô com Swamiji até o Town Hall. Entramos e tomamos nossos lugares e o concerto começou. Burton Green apareceu, levantou a tampa do piano, pegou um martelo e pôs-se a bater selvagemente nas cordas dentro do piano. Aquilo continuou por 1h30. Estávamos todos ali sentados com o Swamiji e começamos todos a cantar em nossos rosários Hare Krishna. Havia apenas cerca de 2 dúzias de pessoas em todo o teatro. Então chegou o intervalo e o Swamiji quis usar o toalete. Fui com ele e o ajudei, abrindo a torneira na pia, conseguindo toalha de papel para ele. Fazer estes pequenos serviços para o Swamiji parecia a perfeição de minha vida. Ele era tão grandioso que minha perfeição era fazer essas coisas mínimas para ele. E eu sentia como se o protegesse, como se fosse o seu guarda-costas pessoal. Ao sairmos do metrô, eu lhe mostrara como o metrô funcionava e responder às suas perguntas. Tudo parecia muito íntimo. De qualquer forma, voltamos a nossos lugares e Burton Green veio falar com o Swamiji dizendo: Swamiji, o senhor está feliz? Está confortável? Está gostando? E o Swamiji foi muito educado e disse que sim. Então Burton disse: agora vem a segunda parte. Interrompi e tentei dizer que o Swami estava muito cansado e dormia às 10 horas. Já eram mais de 10 horas, de modo que eu disse que era hora de ir para casa, porém ele insistiu em que o Swami ficasse para a segunda parte e fomos obrigados a ficar. Então os poetas apareceram e recitaram poesia. Ficamos lá até às 11h30 e depois tivemos que viajar de volta de metrô. Porém, algumas semanas mais tarde fiquei sabendo que Prabhupada tivera outra razão para ir ao Town Hall. Pensava em alugá-lo para fazer um templo e por isso queria vê-lo. O Gate Theater era um pequeno auditório na 2ª Avenida, a cerca de 10 quadras ao norte da lojinha. Satswarupa comenta: alugamos o Gate Theater por uma noite. Era um lugar escuro, tudo pintado de preto. O teatro estava quase vazio. Pusemos um cavalete no palco com uma pintura do Panchatattva. O Swamiji falou e sua palestra tornou-se muito técnica. Apontando e referindo-se para a pintura atrás dele, descreveu cada membro do Panchatattva. Primeiro explicou que o Senhor Krishna Chaitanya é a suprema personalidade de Deus, Krishna, que apareceu como um devoto puro. O Senhor Nityananda, à direita do Senhor Krishna Chaitanya, é a sua primeira expansão. E à direita do Senhor Nityananda está a Adwaita, que é a encarnação do Senhor Supremo. À esquerda do Senhor Krishna Chaitanya, disse ele, está Gadadhara, a energia interna, e Shrivasa é o devoto perfeito. Durante a palestra eu pensava que talvez aquilo fosse elevado demais para a audiência. Porém, estava sentado bem ao lado do Swamiji e, como os outros devotos, realmente desfrutava de estar com ele. Após o programa no Gate, o Swamiji e seus discípulos concordaram que era perda de tempo tentar alugar teatros. Melhor era ir ao Tompkins Square Park e cantar Hare Krishna. Aquele era o melhor lugar para atrair pessoas e não custava nada.